Sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia. Gente, nossa, tá com vontade de espirrar. Enfim, se cuidem, tá? Olha só, a gente vai aí com essa semana aí de revisão, tá? Das questões de biologia pra vocês, tá bom? Então, a gente, não só de humanos, a gente também ajuda vocês em biologia. Então, bora lá, vamos revisar aí também algumas questões de biologia? Olha só, a gente tá aí no Enem de 2020, primeira aplicação caderno amarelo. Vou fazer com vocês aqui uma questão aqui pra revisar também. É a questão, deixa eu ver se daqui não é biologia, é questão 100, tá? Que é de biologia, ó. Interessante, sobre plantas, tá? Ó. Lista preliminar de espécies vegetais pioneiras nativas no Paraná. Interessante tema da redação, né? Sobre os povos, enfim, depois a gente vai comentar aí sobre. Vamos aí focar agora em biologia, né, gente? Porque ainda tem Enem domingo, então bora lá, né? Olha só. Sobre as plantas pioneiras, tá? Olha só. O que acontece? Comando da questão. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo o quê? Então, quer saber o que elas promovem no solo? Vamos ver o que está descrevendo a questão pra gente, né? Olha só. O que a questão traz de informação para nós? Plantas pioneiras são aquelas que iniciam, então aqui é a descrição sobre elas, são aquelas que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação, né? Em geral, tem pequeno porte, crescem muito rápido, desenvolve-se pleno sol e são pouco exigentes quanto a condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Beleza, temos a descrição dela. Tá, aí tá perguntando, tá falando que elas são importantes em um projeto de restauração ambiental. Pois, o que elas vão promover no solo? Então, aí é que tá. Isso que a questão quer saber pra gente, ó. Tá vendo como é importante colher as informações? Informações do texto e as informações do comando. O que elas vão promover aí no solo? A. O aumento da incidência de luz solar. B. Diminuição da absorção de água. C. Estabilização da umidade. D. Elevação da temperatura ou a liberação de oxigênio. Então, olha só. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Opa, peraí. Gente, tem um problema aqui. Vamos lá. Se vocês marcaram a letra. Pera. Bom, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Porque, gente, olha só, bora lá, ó. Estabilização da umidade. Gente, que plantas? Ela não especificou qual plantas, tá? Só descreveu aqui plantas pioneiras. Então, opa, peraí. Qual planta? Plantas pioneiras, tá? Que elas vão iniciar em um processo natural de cicatrização, olha que interessante, de uma área desprovida de vegetação. Então, elas vão restaurar, recuperar. Lembra que a gente viu um negócio sobre buguei agora, reflorestamento? Então, assim, ó, é como se elas fossem cicatrizar um solo, né? Que tá o solo aí prejudicado, seco, feio. Elas vão lá e vão restaurar a natureza, né? Redação, lembra do Enem? Enfim, vai restaurar aí, né, o solo. Olha só, seguinte. Em geral, elas têm pequeno porte, crescem muito rápido. Tá, enfim, aqui tá falando algumas descrições. Ó, em pleno, ó, desenvolve-se em pleno sol. Então, opa, ó, que beleza, tem uma planta que desenvolve em pleno sol. Então, isso é bom, vai ajudar o sol. Se ela desenvolve em pleno sol, então o sol não vai ser um problema para ela. E principalmente para o sol, porque vai recuperar o sol, ó. São poucos exigentes quanto às condições de solo, produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Olha que bacana, esses tipos de plantas pioneiras, tá? Então, elas vão ajudar no solo, ó. Elas são importantes no projeto de restauração, tá? Ó, pois vão promover no solo o quê? Aqui um exemplo, eu acho que, se não me engano, a xanana, ela se desenvolve no sol. É uma espécie aí, depois eu vou mostrar pra vocês, ela é bem interessante. Então, assim, ó, não é um problema o sol, tá? Aqui, no caso, em relação à questão, cicatrizar, restaurar o solo, enfim, uma coisa importante, ó, restauração ambiental, pois promovem no solo o quê? Estabilização de umidade, tá, gente? Olha só, ela vai aí reter a água, os nutrientes aí, e vai levar para o solo, tá? Porque, olha só, por que não são as outras? Aumento da incidência de luz solar? Nada a ver, né? Ela não vai aí propagar o aumento da... Pensa numa árvore, né? Vamos supor, só uma ideia hipotética. Se você tem uma árvore, olha que interessante. Você tem uma sombra de uma árvore, uma umidade, ó. O solo vai ficar úmido. Como assim? Você pode ter uma sombra aí num solo, ao ponto de que, se você vai num lugar, vamos supor, né, uma comparação hipotética, num local aí que, por exemplo, no asfalto, né, que você não tem árvore, você não tem nada. Claro que vai aí
não vai ter umidade nesse lugar, né? Pelo contrário, vai estar quente, enfim. Então, assim, ó, ela vai ajudar, né? Pensei que quando você vai para uma natureza, para uma floresta cheia de árvores, você não tem aquela sombra fresquinha? Só um exemplo, tá? Aquela sombra, né? Aquela umidade da floresta que você pode respirar, enfim. Ao ponto de que se você vai num asfalto, olha só a diferença de uma mata e de um asfalto, totalmente diferente, né? Você não tem umidade, você não tem sombra, você não tem, enfim, né? É a mesma coisa aqui, vamos comparar assim, colocar como questão hipotética, tá? Então, ó, aumento de incidência solar nada a ver, tá? Diminuição da absorção de água também não, vai diminuir a água, como assim ela tá restaurando, ajudando o solo, né? Nada a ver, não faz sentido. Elevação da temperatura, muito menos. Liberação de oxigênio, gente, aqui vocês poderiam confundir, ai meu Deus, planta, respirar, oxigênio, tá, elas ajudam, mas aqui é em relação ao solo, tá? Então não é necessariamente liberação de oxigênio, e sim estabilização da umidade. O solo vai ficar o quê? Úmido. Elas vão ajudar a restaurar o solo. Esse não é o objetivo do solo, tá? Em relação ao solo, a questão especificou aqui pra gente solo, ó, solo, condições do solo. Enfim, não vai ser aumento da luz solar. Vamos supor, se você tem uma árvore, você vai aumentar a luz solar no solo? Não, você vai umedecer, você vai aí, né? É questão do asfalto, por exemplo, de uma área seca, né? Olha a diferença de uma floresta com uma área seca, né? Só uma comparação, tá? Então, assim, não vai diminuir a absorção de água, nem aumento da luz solar, muito menos, né, elevação da temperatura, né? A gente vai ter umidade, né? É a mesma coisa. Reparem aí, quando você vai em um local que tenha árvores e um local seco, né? Não é mais úmido, né? Você não sente assim. É como se você estivesse embaixo de uma sombra de uma árvore, né? Olha a diferença, uma sombra de uma árvore com um local totalmente aberto, com incidência solar. Não tem diferença, não é úmido, né? A gente não pode dizer que é úmido, né? Grutas, enfim, locais assim. Então, repararam a diferença, né? Como que as plantas ajudam aí na umidade? Então, aqui vai ser exatamente em relação a isso, tá? Ó, umidade, estabilização da umidade, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, elas vão ajudar exatamente na umidade. Então, não faz sentido o aumento da incidência solar, diminuição de absorção de água, né? Nem liberação de oxigênio, muito menos elevação da temperatura. Pelo contrário, elas vão auxiliar aí, além de cicatrizar, regular esse solo, tá? Proteger aí, né? Olha nossas florestas, enfim, né? Alguns exemplos, tá certo? Então, por esse motivo que vamos ter como resposta correta a nossa letra C, belezinha? Bom, espero ter ajudado vocês, viu, galerinha? Olha só, vamos para outra.